Boa tarde a todos. Um sábado maravilhoso, aí um finalzinho de sábado, né? E eu vim aqui trazer algo da parte de Deus. E eu sou assim, quando eu recebo algo da parte de Deus, eu gosto de compartilhar, eu gosto de alegrar também como me alegro. É o coração dos meus irmãos, dos meus amados. Queria compartilhar uma palavra lá de 1 Coríntios 2:9 que diz assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram no coração de Deus é o que Deus tem preparado ou preparou para aqueles que os amam. E o Senhor me mostrou hoje, enquanto cuidava aqui de casa, o Senhor me mostrou algo na palavra dele maravilhosa. Primeiro ele falou das coisas. Muitas vezes nós pensamos que Deus é Deus de a coisa, mas Deus é Deus de coisas. Deus não é Deus de uma coisa, Deus é Deus de muitas coisas. E quando ele fala assim, as coisas que eu tenho preparado, só tem uma condição: você precisa amar a Deus. Você precisa amar a Deus, porque Deus prepara essas coisas para os que o amam. Então pense nessa palavra. E ele diz assim que as coisas que Deus tem preparado, o olho não viu. E eu quero dizer para você mesmo, para você entender o amor de Deus para conosco. Quando ele fala as coisas que o olho não viu, ele está dizendo, não é o que o seu olho não viu. Ainda que você tenha recebido essa palavra para a sua vida algum dia, ainda que Deus tenha falado através desta palavra para você, ele não está dizendo as coisas que o seu olho não viu. Ele está dizendo que olho humano não viu. Os olhos espirituais podem ter visto essas coisas, mas o olho humano não viu. Então, se você tem dúvida quanto é o tamanho, a glória, o poder do teu Deus, se você o ama, pode preparar. Grandes coisas tem o Senhor para fazer. Porque as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, são coisas que o olho não viu. Não é o meu olho, não é o seu olho, é o olho. Você já pensou na dimensão disso? Eu tenho 58 anos e vi tantas coisas nessa terra, no meio que eu vivo e fora dele. E posso dizer para você que Deus está dizendo que o olho não viu. Então é coisa nova chegando aí. É coisa diferente. É coisa que só Ele preparou para aquele que ama Ele. É coisa única. É coisa espiritual ainda, que vai se materializar. Aí o olho pode ver. Mas enquanto isso, creia, meu irmão. O que Deus tem preparado para você não é uma coisa, são coisas que o olho humano não ouviu. São coisas que o ouvido humano não ouviu. Veja, não é o seu ouvido. São coisas que o ouvido humano não ouviu. Que lindo, né? Então, no mundo todo, o olho não viu, mas também o ouvido não ouviu. E quantas coisas você, no seu tempo de vida aqui na Terra, já ouviu? Quantas coisas? Mas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam Ele, o ouvido ainda não ouviu. É coisa ainda que está na glória, que está no espiritual, que pelo poder da palavra dele vai ser falada. São coisas, não é uma coisa, não é o seu ouvido. São coisas que o ouvido humano não ouviu. O ouvido espiritual sim, mas o ouvido humano não ouviu. Então veja a promessa que Paulo fala aos Coríntios. As coisas que Deus tem preparado para todo aquele que ama Ele. O segredo é amar a Deus, acima de todas as coisas. Porque tem coisas que o olho ainda não viu, tem coisas que o ouvido não ouviu, tem coisas que o mundo não conhece, não foi revelado, mas Ele preparou para você. E essas coisas também diz Deus, através de Paulo aos Coríntios, que não subiram ao coração do homem. São coisas que a alma ainda não experimentou.
O coração é a sede das emoções, é a sede da alma. É aqui que você odeia, você gosta, você louva, você entristece, você canta. É aqui, no nosso coração. E Deus fala que, olha, não chegou nas portas do coração, não subiu ainda no coração o que eu tenho preparado para você que me ama. São coisas, não é uma coisa. E você pode pegar todos os corações da terra, se pudesse colocar enfileiradinho assim, e dizer assim, ó, o que Deus tem preparado para mim? Nenhum coração, diz Deus na palavra dele, recebeu as coisas pertinentes a você. Nenhum coração recebeu sequer uma inspiração do que Deus tem preparado para aquele que ama. Então não perde tempo não. Ama a Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a si mesmo. E viva esta palavra. Tome posse dessa palavra agora mesmo. Busque em Deus a revelação dessa palavra como Ele revelou para mim. As coisas, no plural, que o olho não viu, o ouvido não ouviu. É o olho, não é o seu olho. É o ouvido, não é o seu ouvido. São coisas inéditas, raras, que ainda não existem, mas que Deus vai trazer à existência. E não subiu em coração nenhum. Não dá nem para imaginar o que será que Deus está pensando. Puxa, será que Deus está pensando nisso, está pensando naquilo, está pensando naquilo? Vai subir no seu coração muitas ideias, muitas sugestões, muitas inspirações carnais, humanas, de amizades, de parentes. Mas Deus diz que nem subiu ao seu coração o que Ele tem preparado para você. Então confia nessa palavra, viu? Deus, essa pandemia não diminui a glória de Deus, não. Esses governantes não diminuem a glória de Deus, não. Deus está vivo e quem diz isso é Jesus. Trabalha até hoje e Ele está cuidando de trazer as coisas para você. Toma posse. Firme-se nessa palavra. Deus te abençoe grandemente. A paz.